Arrancou hoje em Luanda a 5ª Conferência do Petróleo e Gás. O Presidente da República diz que Angola tem capacidade para produzir acima de 1 milhão de barris por dia. Forças israelitas prometem responder ao ataque de mísseis do Irão. 2 de outubro de 2024. Hoje Notícias começa agora. Uma vez mais, boa tarde. O futuro do petróleo e do gás discute-se esta quarta e quinta-feiras na Conferência Angola Óleo e Gás em Luanda, onde especialistas internacionais, investidores e os principais operadores mundiais vão debater perspectivas para o setor. O Presidente da República fez a abertura do evento e disse que Angola quer contribuir para a segurança energética global. O Presidente avançou ainda que Angola tem condições para manter a produção acima de 1 milhão de barris por dia. Para garantir que a produção petrolífera angolana continue acima de 1 milhão de barris de petróleo dia, o Executivo definiu importantes medidas fiscais, contratuais e operacionais, entre as quais destacamos a estratégia de licitação de novas concessões petrolíferas para o período 2019-2025, que visa a adjudicação de pelo menos 50 novos blocos, tendo sido adjudicados já mais de 30 blocos até a presente data. A estratégia de exploração de hidrocarbonetos para o período 2020-2025, que visa a realização de atividades de reconhecimento, acessibilidade e estudos geológicos para a aferição do potencial petrolífero das bacias interiores de Angola, Cassange e Etosha-Okavango, com vista a impulsionar e intensificar a reposição de reservas. O regime de oferta permanente de blocos petrolíferos, que permite a promoção e negociação permanente de blocos licitados e não adjudicados, áreas livres em blocos concessionados e concessões atribuídas à concessionária nacional. As importantes medidas tomadas pelo Executivo estão agora a ter efeitos positivos, destacando-se a implementação dos projetos Begónia, do Bloco 17/06, Agogo, do Bloco 15/06, Lifua, Ndola Sul, do Bloco 0 e Caminho, do Bloco 20/21, que contribuirão para a estabilização da produção petrolífera a curto e a médio prazo. A Sonangol, empresa pública, na base de parcerias com empresas petrolíferas internacionais, designadamente a Eni e a Total Energies, construiu a central fotovoltaica do Caraculo, na província do Namibe, e está a desenvolver um projeto similar na Quilemba, província da Huila, as quais contribuirão com energia limpa na matriz energética nacional para o benefício das populações destas localidades. Gostaria, por conseguinte, de aproveitar esta oportunidade para apelar a todos os atores do setor petrolífero a prestarem uma especial atenção aos jovens recém-formados, criando condições para a sua inserção no mercado de trabalho. E a 5ª edição da Conferência Petróleo e Gás é um dos eventos mais importantes do setor energético. O Francisco Soares acompanha e entra para este serviço noticioso com mais detalhes. Francisco Soares, boa tarde. Qual é o ponto de situação a esta altura? Boa tarde, Celestina Zola e toda a nossa audiência. Pois bem, continuamos a acompanhar esta 5ª edição do Angola Óleo e Gás, onde trata sobre projetos estratégicos no setor do petróleo e gás e também futuros projetos que Angola procura estabelecer neste domínio. E durante este evento, que teve a abertura oficial do Presidente da República, João Lourenço, o chefe de Estado tocou em vários aspectos importantes e um dos mais importantes tem a ver com a pretensão
de Angola continuar a produzir na cifra dos 1 milhão de barris por dia de petróleo, porque é um objetivo, no caso, de longo prazo. E temos aqui o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Quanto a esses objetivos que o presidente citou no seu discurso, Angola tem capacidade para continuar, por exemplo, a produzir mais de 1 milhão de barris por dia? Bom, como tiveram a oportunidade de ver, esta conferência reúne a maior parte dos principais intervenientes na contribuição para a produção deste 1 milhão de barris de petróleo por dia. E desta forma discutimos e abordamos os principais projetos que estão associados a este objetivo. E como não podia deixar de ser, a Sonangol, a agência sob gestão e controle do Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, juntam-se e definem as principais regras que contribuem para que isto aconteça. Se verificarem, aqui temos os principais players como a Sonangol, a Total Energies, a Chevron, a Exxon e a Azul, que temos para poderem trabalhar nesse sentido. Temos também pequenos intervenientes como a Eto, que é um dos principais operadores a nível do onshore privado, e temos todos esse compromisso de contribuir para que Angola se mantenha com níveis de produção acima de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O potencial existe a nível da subsuperfície, há trabalho a fazer. O Executivo também tem dado o seu contributo na melhoria das condições fiscais e da legislação existente, de modo que cabe a nós também trabalhar para que, no final de contas, este 1 milhão que estamos hoje a produzir, 1 milhão ponto qualquer coisa acima, se mantenha por mais tempo, porque Angola, como nós sabemos, é um país que ainda depende deste grande recurso. E, para além deste recurso, temos a adicionar também a grande mensagem, que é a legislação que surgiu à volta do gás natural, que é para produzir gás não associado e vai, de certeza, trazer uma mais-valia para o desenvolvimento de toda a cadeia de valor de petróleo e gás. Estamos a falar de fertilizantes, estamos a falar de indústria siderúrgica para a produção de aço, que precisa também de gás. Estamos a falar da energia elétrica. Tudo isso vai ser conseguido com o contributo dos principais intervenientes no setor de petróleo e gás que se encontram em Angola. Outro aspecto importante referenciado pelo Presidente da República tem a ver com a produção de energia limpa. E a Sonangol, de um tempo a esta parte, tem olhado mais para este setor. Temos e estamos a realizar projetos concretos em parceria com entidades que também se preocupam com a questão das alterações climáticas. Estamos a falar da Sonangol associada à Azul, estamos a falar da Sonangol associada à Total, estamos a falar de um projeto de hidrogênio verde, que também é uma energia limpa que vai contribuir para este efeito. Estamos a falar de biocombustíveis. Quer dizer que hoje em dia a Sonangol já se vê como uma empresa de energias que cobre a cadeia de valor de todo o espectro que tem a ver com energias com baixo teor de emissão de gases de efeito de estufa. Muito obrigado. Aqui as palavras do presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins, a fazer aqui um extrato e a reação em torno do discurso do Presidente da República, João Lourenço, na abertura desta quinta edição do Angola Oil Gas, onde referenciou também sobre a oportunidade que as empresas petrolíferas e de energias devem dar aos jovens recém-formados. Portanto, este é o extrato. Podemos avançar a esta hora. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares. E a Polícia Nacional na província do Mochico, mais concretamente no município do Luau, desmantelou uma rede de contrabando de combustível e apreendeu 99 mil litros de combustível durante a Operação 360 Graus. Em junho de 2024, deu início à Operação 360.
A Delegação do Interior, no Mochico, em cooperação com os órgãos afins, está a levar a cabo a Operação 360 Graus, onde na primeira fase obtivemos como resultados a apreensão de 4.956 bidões de 1 por 20 litros de cor amarela, que equivale a 99.120 litros de combustível. Destes, 54.200 litros de gasolina e 44.920 de gasóleo. Dentre os 39 postos de combustível no município de Luau, 3 viram seus estabelecimentos fechados. Decidimos as nossas ações nos postos de abastecimentos de combustível, que resultou na aplicação de selos a 3 postos de abastecimentos, denominado por Carlos da Costa Luzendo, por caducidade de licença e acondicionamento de 300 bidões de 1 por 20 litros de combustível no armazém do referido posto, Isaías Almeida Francisco Lubalo, por caducidade da licença, e Adramani, por não apresentar documentos de autenticidade do referido posto de abastecimento. Dentre estes, 2 caminhões de cisterna de 35 mil litros foram também apreendidos. A apreensão de 2 caminhões, sendo um Mercedes com trailer cisterna, transportando 35 mil litros com um depósito suplementar adulterado, com capacidade de 1.000 litros, em que foi flagrado o condutor a proceder à venda ilícita do combustível em bidões de 1 por 20 litros, com fim de ser contrabandeado. Em algumas zonas do Morro Bento, no município de Belas, em Luanda, continuam sem abastecimento regular de água potável e, para suprir a necessidade, os moradores recorrem aos chamados cupa-patas e cisternas. O valor que se cobra por cada bidão não é abaixo. O país está abaixo da média de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Apesar de ser uma área nobre de Luanda, os moradores do Morro Bento, no município de Belas, nunca tiveram água nas torneiras. Para obter o líquido, precisam recorrer a cupa-patas e cisternas, pagando preços altos. Eu cheguei aqui neste bairro em 2000, mas esse bairro não encontrei água. Íamos cartar água lá embaixo na Corimba. É atravessar a estrada com as banheiras na cabeça para subir aqui em cima. Até hoje, meteram as torneiras, nunca tivemos água. Banheira no tanque é 200 kwanza. Eu estou aqui desde 1995, até hoje não temos água. Não sei há quanto tempo temos as torneiras, me esqueço. Estão ferrujadas, à espera de água, até hoje a água não aparece. Moradores afirmam que as ligações domiciliares feitas há anos estão empoeiradas e danificadas. Eu estou aqui desde 2000, até já esqueci o ano que meteram as torneiras, pai, o tempo é demais. O tempo é demais, as torneiras, há pessoas aqui já não têm torneiras em casa. Todas as torneiras foram danificadas. Só nos mentem hora, vão ter água, já pegamos lata, batemos aí, até hoje não há solução. O sofrimento que temos é água e esse bairro não tem mercado. Se você não for no Catinto, aonde é, não temos mercado. Só sabemos que estão a cavar nas estradas, estão a encher, estão a meter os tubos e não sabemos o destino, não sabemos se é para nós ou para outro lado. Os cupa-patas aproveitam a situação vendendo água a 100 kwanzas por bidão. Neste momento, o nosso trabalho é mesmo vender água. Temos que tirar água na samba, estamos a vender aqui, contribuir aqui nesse bairro. O bairro que passa, aqui neste momento não há bairro que passa. Que passa só Futungo e Multiprefi, lá na Embaixada, mas aqui em cima não está a passar. Morro Bento não está a passar. Bairro Ambo também não tem. E Pedalé também não tem. E Ilha Seca também, esse redondo tudo não está a passar. Nós é que estamos a contribuir essa água para vender aqui, ajudar só. Os bidões estamos a vender 100 kwanzas. Em contrapartida, a infraestrutura de acesso e saneamento no Morro Bento é razoável, permitindo uma vida tranquila, mesmo quando chove. Já temos as ruas mais ou menos asfaltadas, nem todas, né? Que não tem saída, deixaram assim. Essa, se tem um pequeno asfalto, porque foi um vizinho que meteu, não chegou até lá ao fundo. É só até a casa dele e terminou. Aqui, tempo chuvoso, não temos problema. Tempo chuvoso, não temos problema. Boa cidade.
Diante da falta de água potável em vários bairros de Luanda, a IPAL promete solucionar o problema com um projeto de escavação e tubagem visto um pouco por toda a cidade. Eu falo concretamente do sistema 4-BITA, que vai incidir-se maioritariamente pelo município de Belas e também vai reforçar a zona do Camama e do Benfica. Estamos a falar também do projeto ou sistema 5 Quilonga Grande. O Quilonga Grande vai preencher aquilo que é o déficit que ainda registramos nos municípios de Cacoaco, Icolibengo e Viana. Enquanto a situação não se resolve, moradores pagam até 20 mil kwanzas por uma cisterna de 10 mil litros a cada 15 a 20 dias e 100 kwanzas por 25 litros com cupa-patas. Agora sim vamos falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O país está abaixo da média do cumprimento destes objetivos. Os resultados são de um estudo de 18 meses realizado em Angola, que foram apresentados nesta terça-feira e resume a avaliação do progresso em áreas-chave como a saúde e educação. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que representam um apelo urgente à ação de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento para uma parceria global. Em Angola, um estudo realizado em 18 meses foi apresentado esta terça-feira, depois do último relatório sobre a implementação dos ODS ter sido apresentado em 2021. Os resultados oferecem uma avaliação do progresso do país em áreas-chave como educação e saúde. Nós temos registrado progresso em vários objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente aos relacionados à paz, à parceria, à cooperação, aos relacionados, por exemplo, à diversificação e aumento do crescimento econômico. Também reconhecemos que ainda temos desafios em relação a outros, fundamentalmente a redução da pobreza, que entendemos que ainda devemos desenvolver um conjunto de ações para podermos dirimir até 2030. Sob o lema Acelerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Angola, o estudo contou com a colaboração do Instituto Nacional de Estatística, INE. Com o apoio das Nações Unidas, o estudo teve como base a concepção de um modelo para investimentos no país. Esse processo vai dar-nos os dados e vai apoiar-nos em realizar onde estamos exatamente no alcance dos ODS, e com aqueles resultados nós podemos acelerar as nossas atividades, os investimentos, para que até 2030 nós vamos chegar pelo menos até 50% ou 70% do alcance dos ODS. Os resultados mostram que os principais aceleradores para a implementação dos ODS em Angola são fundamentalmente 9 áreas, dentre as quais podemos destacar a educação, saneamento básico, proteção social, gênero, dentre outras. Uma vez direcionado o investimento sobre essas áreas, poderíamos então acelerar a implementação dos ODS em Angola. Por outro lado, também viu-se a necessidade de podermos reforçar o financiamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas numa matriz diversificada. Por um lado, mobilizar recursos públicos e, por outro lado, mobilizar recursos privados, internos ou externos, porque se avalia que, a nível global, todos os países, a essa altura, têm dificuldades na implementação dos ODS. Nesta terça-feira, o Sistema das Nações Unidas em Angola apresentou também o Relatório Nacional Voluntário, que será exibido em Nova York em 2025. O relatório enfoca medidas para a diversificação econômica, o combate à fome e à pobreza, além de outros fenômenos sociais que estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos bastante desafios, mas a diversificação da economia que nós temos que concentrar, nós temos também que investir mais no ambiente, de proteção do ambiente e na criação do emprego especialmente para os jovens. Continua a decorrer o Censo Geral da População, que teve início no passado dia 19, e a nossa equipa foi à rua para saber como está a decorrer este processo aqui em Luanda. A presença dos agentes censitários em municípios como do Kazenga já foi vista por algumas famílias que já foram contabilizadas para o Censo Geral da População e Habitação, que decorre desde o dia 19 de setembro.
Dona Délia Gaspar, com 12 agregados, foi uma das primeiras no bairro Cariango a receber os recenseadores e descreve como foi o processo que espera ser útil para melhorar a condição social de sua família. Perguntaram aos filhos quantos filhos eu tenho. Eu ainda estava complicada explicar quantos filhos eu tenho. Mas me disseram, a partir do primeiro filho até o último, quais são os nomes. E eu dei os nomes. Espero que os benefícios, seja boa coisa para nós. Depois de ser contada em 2014, Dona Engrácia diz que quer voltar a fazer parte das contas de quantos somos em Angola. Gostaria que passassem já para eu me sentir mais descansada. Precisamente a equipa de ontem, eu estou na rua 16, que é na Travessa, e eles vinham pela rua 15 para escrever a esquina daqui. Eu fiquei de pé, eu disse, meninos, mas prestaram atenção uma das meninas. Eu disse, na minha casa ainda não foram lá, mas ontem vos vi de costa para lá e agora estão a vir daqui. Disse, está bem, mãe, fica descansada, não vamos te esquecer. Melhorado é que o censo se realiza, né? Que eu seja contado. Para eu ter uma ideia ideal de quanto nós somos de concreto, né? É a água nos chorra corretamente nos nossos bairros. O resíduo, bairro Calauenda, nós temos escassez de água. Fernando Francisco, morador no município do Kazenga há quase 50 anos, destaca os benefícios do censo para as famílias angolanas e não angolanas. Mais valia porque nós não sabemos quando somos, temos o censo anterior, então temos que ter o censo atualizado de forma para sabermos quando somos e para também o governo poder distribuir as políticas sociais, sim, para dar condições para o pessoal e assim como também para a juventude, encontrar serviços, planificar esse plano todo para encontrar consenso para a melhoria da população. Recordo que o Censo Geral da População e Habitação decorre em todo o país até o dia 19 de outubro. 92 mil técnicos garantem pela primeira vez de modo digital o processo que acontece sob o lema Juntos Contamos por Angola. Terminou o primeiro Fórum Nacional da Sociedade Civil, que decorreu durante 2 dias aqui em Luanda, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Do evento saíram recomendações pontuais. No segundo e último dia do Encontro Nacional da Sociedade Civil, os resultados esperados foram alcançados, com a participação de diversas camadas da sociedade num ambiente favorável para a troca de ideias. Qual é a perspectiva que as pessoas têm sobre liberdades, garantias, sociedade civil e democracia? Quer de determinada sensibilidade da sociedade civil, quer de outras sensibilidades da sociedade civil. E o facto de a organização ter adotado um modelo em que esgota-se as intervenções sem coartar a liberdade de intervenção, permitiu as pessoas exprimirem, até isso concorre, efetivamente, também para a saúde mental da juventude. Rafaela Guiar destaca que encontros desse tipo devem continuar, pois ajudam a construir uma sociedade com diversidade de opiniões. É isso que nós pretendemos construir, um país que tem diferentes opiniões, que até tem conflitos, mas as pessoas que têm conflito conseguem sentar na mesma sala e, olhando-se de tu para tu, e cada um apresentar a sua perspectiva. Quem nos dera que nós pudéssemos generalizar esse modelo, que é o mesmo modelo que está na Assembleia Nacional, mas que às vezes nós não queremos transpor para a sociedade. E é o modelo que nós trouxemos aqui, ou que a organização trouxe aqui. E esse é o elemento mais positivo. O ativista Pires Bong, da província de Benguela, ressalta que os resultados do encontro não serão imediatos, mas a oportunidade de associações de outras províncias serem ouvidas já é um avanço. Este espaço não trará soluções imediatas, mas sim abre portas e esperança para que amanhã possamos, de algum modo, fazer um balanço positivo de tudo aquilo que nós tratamos aqui. Pois essa esperança que nós dissemos que possa trazer a nível, ou seja, a mais posterior, para o futuro, acreditamos nós que todas as discussões, todas as questões que aqui foram levantadas, são aquelas questões sociais e que, de algum modo, afligem ou apoquentam a nossa juventude e as comunidades.
O evento discutiu a participação da sociedade civil no desenvolvimento sustentável do país e contou com a presença de mais de 500 delegados a nível nacional. A secretária de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania voltou a chamar a atenção para os casos de tráfico de seres humanos no país e apresentou números considerados preocupantes. O Programa de Promoção dos Direitos Humanos no país dominou as reflexões na sessão temática desta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Angola registrou nos últimos anos mais de 200 casos de tráfico de seres humanos. De acordo com informações avançadas nesta terça-feira pela secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário, Luanda continua a ser a província com maior preocupação por causa da sua densidade populacional. A nossa base de dados, neste momento, tem mais de 200 casos. As províncias de fronteira são as províncias com maior nível de casos por causa do movimento de entrada e saída. Luanda, obviamente, com todos os desafios e o número de habitantes que tem, é uma província de preocupação ao lado das outras províncias de fronteira, mas também temos casos de tráfico a nível internacional, que são angolanos que são aliciados por várias formas a deixar o país com várias promessas, do mesmo modo estrangeiros que vêm para Angola com promessas de emprego, de uma série de coisas e que depois acabam por estar envolvidas em situação de tráfico. Em relação aos direitos de proteção à criança, a governante que respondia às questões dos jornalistas durante a 31ª sessão temática sobre o Programa de Promoção dos Direitos Humanos sinalizou que as responsabilidades de amparo aos menores têm estado a ser invertidos pelos progenitores. O que temos estado a verificar, não é que passa a primeira linha de proteção, família, passa a segunda linha de proteção, sociedade, e imputamos a responsabilidade isolada ao Estado para resolver um problema que devia ser resolvido pelo pai e pela mãe. Muitas ocasiões verificamos que há uma inversão de quem tem que trazer os lucros para a família em casa. O pai e a mãe ficam sentados e a criança vai para a rua trabalhar ou pedir. Está errado. Como podemos pedir responsabilidade ao Estado quando aqueles que são da primeira linha não fizeram ou não estão a fazer o esforço necessário para resolver? Aliás, desde logo a questão dos dados de fuga à paternidade vem dizer isso. E o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, destacou o contributo da classe jornalística para a modelação das consciências sobre a importância dos direitos humanos. Para dizer que o jornalismo deve sim, é uma atividade nobre que deve ser usada sobretudo para a modelação da consciência social de qualquer país e é um fator positivo e indutivo para que possa assegurar sobretudo o seu contributo para o desenvolvimento econômico, social e político de qualquer país. Durante a sessão temática, a secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania avançou que das ações implementadas nos últimos 2 anos para a proteção da população em matérias ligadas ao setor, foram criados comitês de direitos humanos nas 18 províncias do país. E é momento para a primeira pausa deste jornal. O intervalo é curto, não saia daí. Bem-vindo de volta às notícias. Continuamos a olhar as várias reações à morte do jornalista e professor universitário Ismael Mateus, nesta terça-feira, vítima de acidente de viação. Os jornalistas falaram sobre a figura de um homem destemido. Nos últimos 4 meses, a partir da Rede Girassol, o jornalista Ismael Mateus deu corpo a um dos programas de maior audiência nas noites de sextas-feiras. Eloquente e perspicaz, a imparcialidade do também professor e escritor não passava despercebida nas suas abordagens. A dizer que há burladores, só soube que havia burlador depois de ficar sem dinheiro. Não é verdade isso. A partir deste 7 era emitido o programa Visão de Ismael Mateus. Aqui, os principais assuntos de interesse público
eram analisados ao detalhe. Iracelma Arnaldo, como foi para si apresentar este programa com Ismael Mateus? Que memórias é que guarda? Eu guardo boas memórias, porque cada programa para nós era como se fosse uma aula, porque nós aprendíamos a cada edição, porque o Ismael, para além de ser a figura principal do programa, também era aquela pessoa que nos envolvia. Ele estava sempre disposto a partilhar tudo aquilo que sabia, mas todos nós, membros da equipa que trabalhávamos com o Ismael, éramos forçados, no bom sentido, a colocar a mão na massa. É difícil para nós, está a ser difícil. Eu particularmente estou em choque. Completamos 4 meses de programa, no dia 29, precisamente a última edição, e estivemos juntos, reunidos, a perspectivar o novo programa, que já tínhamos 2 temas definidos, que o Ismael partiu para sempre. Na sexta-feira, 27 de setembro, foi ao ar mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria a última edição. Até porque Ismael e Iracelma despediram-se com a promessa de voltarem no próximo dia 5 de outubro. Afinal, aquele adeus seria um até sempre, também para Iracelma Arnaldo e para os colaboradores da Rede Girassol. Muito bem. Bom fim de semana. Obrigada, Ismael. Bom fim de semana para si também. Assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na próxima sexta-feira. Tudo dito, tudo contado. Boa noite. O que é que mais lhe marcou? Para mim, eu acho que foi a estreia, porque para mim o primeiro passo foi o mais difícil. Eu tinha medo de enfrentar o Ismael, mas com o passar do tempo fomos consolidando a coisa e nos últimos tempos só recebíamos bons feedbacks, porque depois começámos a nos entrosar e facilmente conseguia dominar o programa, conseguia entender melhor o Ismael, porque no início eu tive dificuldades, mas para mim o momento mais marcante foi o primeiro programa, o programa de estreia que nós fizemos no dia 31 de maio deste ano. Não só pelo compromisso do bem informar, Ismael foi também um amante da cultura. Na música, Ismael tinha um gosto refinado e não faltava uma para o fecho do seu programa. Nós não vamos sem antes deixarmos aqui a nossa música de encerramento para os nossos telespectadores. Deixo contigo hoje. Eu não tenho essa responsabilidade. Deixo contigo hoje. Mas a responsabilidade é tua, Ismael. Não, temos semana, setembro, música angolana. Acho que nós devemos... E, portanto, vamos ter gente nova, 2 jovens, Toti Samed e... Como é que ela se chama? A cantar... Aline Frazão. Sim, Aline Frazão, obrigado. E, portanto, boa escuta. Ismael também amava partilhar o conhecimento. Aliás, o número expressivo de jornalistas que formou é prova disso. Como disseste, o Ismael formou, nós temos aqui a nível da Rede Girassol vários jornalistas que passaram pelo Ismael. Tiveram como professor, tiveram como formador, não só na universidade, como em outros centros. Estamos a falar, por exemplo, do Centro Profissional de Jornalistas, o Cefojor. Então, o Ismael é uma figura que dispensa apresentações, sempre esteve disposto a partilhar o seu saber e prova disso são os vários jornalistas que nós temos hoje a darem o seu melhor, a contribuírem para aquilo que é o crescimento e engrandecimento também da própria profissão. Então, o Ismael deixa uma marca indelével. É uma figura que vai sempre ser lembrada por tudo aquilo que fez. Os bons momentos ficam na memória. Parte o Ismael, que deixa um vazio no jornalismo angolano, particularmente na Rede Girassol. Ao Ismael Mateus, o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração. Quem? Eu? Sim, postura.
Sabe cozer? Não, eu não posso estar a responder. Ismael, quem tem que fazer as perguntas aqui Ou sou seja, eu. não sabe cozer. Pronto, mas vamos imaginar que Podemos a senhora... inverter Sim, os papéis. Vamos imaginar que a senhora soubesse cozer. E chegou até nós, até a nossa redação, uma mensagem de condolências do grupo parlamentar do MPLA que passamos a ler na íntegra. Foi com incontida dor e consternação que os deputados do grupo parlamentar do MPLA tomaram conhecimento do falecimento do jornalista Ismael Mateus, ocorrido ontem em Luanda, vítima de acidente de viação. Ismael Mateus desempenhou várias funções de destaque, entre as quais secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diretor-geral do Instituto de Formação e Administração Local, secretário-geral da União dos Escritores Angolanos e membro do Conselho da República. Ismael Mateus foi uma voz autorizada em vários espaços da imprensa escrita e falada, nos quais usou com mestria e sabedoria a sua voz e a sua pena para abordar temas candentes da atualidade nacional com isenção, objetividade e espírito crítico. A morte de Ismael Mateus representa um duro golpe para a família, para a classe jornalística e para toda a sociedade angolana. Voltamos às notícias. O governo da República de Angola tem vindo a acompanhar com grande inquietação a continuação do conflito militar na República do Sudão, que eclodiu a 7 de abril de 2023, cuja prevalência tem vindo a registrar uma grave deterioração com impacto direto sobre a população e os mais de 7 milhões de pessoas carentes de assistência humanitária, deslocados e refugiados, bem como a destruição de importantes infraestruturas críticas para o desenvolvimento socioeconômico do país. Neste contexto, manifesta a sua preocupação pelo bombardeamento da residência oficial do embaixador dos Emirados Árabes Unidos e, face a esses desenvolvimentos, apela às partes em conflito a observar e fazer respeitar a Convenção de Viena sobre o estabelecimento de relações diplomáticas, o direito humanitário internacional e a Lei Internacional sobre os Direitos Humanos. Para o efeito, o governo angolano saúda a criação do Comitê Presidencial Haddock da União Africana sobre a crise no Sudão, encorajando as partes a participar na reunião prevista para outubro de 2024 em Kampala, República do Uganda. E ainda fora de portas, as Forças Armadas israelitas prometeram responder ao ataque de mísseis do Irão, considerado por Teherã uma resposta racional e legítima a anteriores disparos de Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu retalhar contra o Irão devido ao ataque com mísseis contra Israel na terça-feira à noite, que considerou um grande erro. Netanyahu acrescentou que o Irão pagará pelo ataque. As forças de defesa de Israel afirmaram que 180 mísseis atingiram Israel, fazendo soar sirenes de ataque aéreo em todo o país. Quem nos ataca, nós atacamos-los, disse Benjamin Netanyahu ao reunir o seu gabinete de segurança para uma reunião de fim de tarde. O líder do governo israelita considerou o ataque um fracasso e sugeriu que o Irão poderia ter o mesmo destino que Gaza e o Líbano. Os nigerianos organizaram protestos em massa nesta terça-feira contra as dificuldades econômicas no momento em que a nação da África Ocidental assinalava o seu 74º aniversário da independência, com seu presidente a apelar à paciência. Agitando cartazes, os manifestantes exigiram melhores oportunidades e empregos para os jovens, especialmente num país que tem alguns dos mais elevados níveis de fome e pobreza do mundo, apesar de ser um dos principais produtores de petróleo do continente. É o segundo protesto em massa em 2 meses no país mais populoso da África, num contexto de agravamento das dificuldades causadas pelas reformas do governo para poupar mais dinheiro e apoiar a diminuição dos investimentos estrangeiros.
Pelo menos 20 manifestantes foram mortos a tiro e centenas de outros foram detidos durante a última manifestação em agosto. Embora o governo tenha defendido as políticas econômicas, o seu impacto contribuiu para fazer subir a taxa de inflação para um máximo de 28 anos, enquanto a moeda se encontra em mínimos históricos em relação ao dólar. Pelo menos 63% da população é pobre. O governo tem tido dificuldade em criar emprego e a guerra mais longa do mundo contra a militância continua a desenrolar-se no nordeste do país. O presidente nigeriano Bola Tinubu, eleito em maio do ano passado com a promessa de uma esperança renovada, defendeu as reformas como passos necessários para o progresso que impediram o colapso econômico do país. E voltamos à atualidade nacional. O Tribunal Britânico rejeitou o recurso o Tribunal. Vamos acompanhar a seguir. Viva Celestina Zola e também a todos os telespectadores da TV Girassol. De facto, é aqui no Kwanza Sul onde nós estamos a fazer esse registro de tudo o que está a acontecer nesta visita que está a ser efetuada pelo Fundo de Garantia de Crédito, a constatar aqueles que são os projetos que fazem parte daquilo que são as suas garantias. Nesta altura encontramos-nos na Fazenda Canate, como também já fez referência, de 350 hectares, localizada no Akukungo, que é responsável pela produção de várias hortícolas, dentre elas o tomate, a cebola e também outras variedades. Vamos à conversa com Jarbas Coelho, que é o engenheiro e também diretor de produção desta mesma fazenda, que já está há 2 anos com o Fundo de Garantia de Crédito. Jarbas, muito boa tarde. Estamos agora em direto para Hoje Notícias da TV Girassol. Já são 2 anos com o Fundo de Garantia de Crédito. Quanto é que vocês receberam de financiamento? Boa tarde, telespectadores. Essa parceria se deu início há uns 2 anos e o que a gente recebeu do Fundo de Garantia foram 2,5 bilhões, 2,5 bilhões de kwanzas que estão sendo utilizados na estruturação da fazenda. Montagem de pivôs, montagem de estufas. Hoje a gente tem prioridade na produção de hortícolas. Carro-chefe, tomate, cebola. E abobrinha courgette, repolho, couve-flor, couve-folha, pimento amarelo, vermelho, verde e algumas outras também. Fruticultura uma parte ainda, mamão e maracujá. Mas o projeto tende a crescer mais. Como é que tem sido o impacto desde que vocês começaram a receber o financiamento do Fundo de Garantia de Crédito? O impacto principal se deu na aquisição de máquinas, que facilitam bastante a questão dos preparos de terra, a questão da implantação das culturas, bem como também na infraestrutura da fazenda, seja a montagem dos pivôs e da estufa. No caso, a fazenda conseguiu alargar também aquilo que é a linha de produção, só para termos uma certeza? Sim, sim. O nosso objetivo principal é tornar a fazenda 100% produtiva. Dos seus 350 hectares, destinar 50 à estruturação com armazéns, casas e as residências de alguns trabalhadores fixos. E no demais, os 300 hectares totalmente para a produção. Muito obrigada, Jarbas Coelhos. É o diretor de produção daqui da Fazenda Canate, que é responsável pela produção de várias hortícolas, onde o Fundo de Garantia de Crédito está hoje a efetuar uma visita, uma das fazendas, sendo que nesta estratégia são mais de uma que vão ser visitadas e é também aqui onde nós vamos colocar um ponto final neste apontamento e de certeza que nos próximos serviços noticiosos traremos mais informações. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda Gonga, que acompanha a série de visitas de constatação que o Fundo de Garantia de Crédito efetua vários projetos do setor agrícola na região do Kwanza Sul. E está tudo dito hoje no Hoje Notícias, 2 de outubro de 2024. É sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Fica a seguir com o Desporto na Rede. Boa tarde.